Como lidar com um trabalho que você não gosta, mas você não pode ainda pedir demissão, não pode abandonar e procurar outro emprego, porque você precisa, e essa é uma realidade que eu diria assim, é uma realidade brutal, né? Não dá só para abandonar o emprego. Aquele papo do não gostou, procura outro, é um papo meio reducionista. A realidade é que a gente depende de vender nossa força de trabalho para conseguir um salário. E eu queria apresentar para vocês um vídeo do psicólogo que se chama Edson Leal. O perfil dele é PC Edson Leal. E ele vai falar um pouco disso e vai falar coisas que eu acho muito interessante. Eu vou complementando ou levando para outros caminhos para a gente poder debater esse papo. Como lidar com um trabalho que você não gosta, mas ainda não pode abandonar? Eu sou psicólogo, se você se interessa por esse tema, já salve esse vídeo. Nem sempre é possível pedir demissão e seguir o coração. A conta da luz, o aluguel, a roupa para o filho sempre falam mais alto. Mas também não dá para ignorar para sempre quando esse trabalho começa a afetar você. A primeira coisa que você pode fazer é mude a forma como você começa e termina o seu dia. Crie pequenos rituais, como ouvir uma música que você gosta antes de sair ou fazer algo por você quando você volta. Ajuda a separar o que é trabalho do que é vida e invista mais na vida. Isso daqui que ele está falando é você criar um portal de diferenciação de momentos da vida a partir da ritualização. Começou o ritual, você sabe que você vai para um outro lugar qualitativamente diferente e que talvez seja um tipo de lugar que você vai dedicar menos da sua energia, menos da importância que você dá para as coisas. Vai fazer o seu trabalho, dar o seu melhor, enfim, ser o trabalhador da maneira como você acha melhor ser, né? E acabou ali o horário, você faz um outro ritual e termina esse momento específico e continua a sua vida cotidiana. Porque afinal de contas, não tem como ignorar o fato de que muitas vezes a gente está em empregos que nos consomem. E muitas vezes a gente está em lugares que, às vezes por conta dos colegas de trabalho, às vezes por conta da chefia, às vezes por nada disso, por conta da gente mesmo, o momento nosso, a gente está num lugar que não está fazendo bem pra gente. Só que paga salário e a gente precisa do salário para viver nossa vida. Sempre. 2. Evite ficar preso à sua função. Você não é o seu cargo, você tem talentos, histórias e potenciais que vão muito além do que faz hoje. Reafirmar isso para si mesmo ajuda a manter a sua autoestima. Isso daqui é interessante porque assim, né? Se você trabalha como ferramenteiro de uma metalúrgica, isso é uma coisa. Outra coisa é a possibilidade que você tem de fazer outras coisas da vida. De estudar outras coisas, de se aprimorar em outros assuntos, de se profissionalizar novamente, de repente, se for o caso, de viver a vida para além desse momento do trabalho. Isso quando possível, né? Quando você não chega estourado porque ficou 8 horas dentro da firma, 2 horas de ida, 2 horas de volta. É óbvio que tem esse elemento aí para se considerar, né? No entanto, os tempos do lazer podem sempre ser tempo de um aprendizado, de uma ludicidade da vida que a gente foge justamente de um encerramento da personalidade no cargo de trabalho. O posto de trabalho não é nossa personalidade, ele não nos encerra enquanto existência. O posto de trabalho é literalmente um posto de trabalho que a gente vai lá, exerce uma função e depois volta para casa. E perceba, no contexto de um trabalho que talvez você não goste e não gostando ainda não pode abandonar, o que ele está querendo dizer é justamente isso, né? Se você se identificar com o seu trabalho de tal maneira que você se resume a ele, que a sua personalidade se resume a ele, que não há nenhuma contra-identificação à interpelação ideológica do discurso do trabalho, nenhuma, a tendência é que num dado momento, ao se identificar assim, você acha natural trabalhar num ambiente que muitas vezes é insalubre, socialmente insalubre. 3. Use esse momento como um laboratório. Mesmo em um ambiente difícil, você pode desenvolver habilidades emocionais, paciência, comunicação, autocontrole. Cada dia pode te fortalecer para o que está por vir. E a questão mais importante, não deixe de construir um plano alternativo
mesmo que de longo prazo. Fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo. Isso aí, psicólogo Edson Leal, Psi Edson Leal é o perfil dele. E essa última parte eu achei complicada, né? Porque, em outras palavras, né? Se você tá apanhando na cara, desenvolva resistência a socos na cara. Tipo assim, né? É muito difícil isso. É muito difícil desenvolver autocontrole no ambiente em que você está sendo a todo momento estressado, né? É muito difícil desenvolver paciência no ambiente que a todo momento você precisa exercitá-la. É uma coisa extremamente difícil, mas deu para compreender o que ele quis dizer, né? Que é tentar lidar com o dia a dia de trabalho que você não quer, tentar lidar de uma maneira alternativa, tentar lidar com uma perspectiva alternativa para suportá-lo até o momento em que você puder sair, evidentemente, desse emprego. Porque o grande ponto do que ele tá falando não é tipo assim, né? Fique feliz. Fique feliz aí onde você tá, aguenta firme, porque é assim que a vida é. O que ele tá dizendo é: você precisa suportar um pouco mais, porque você não pode sair, porque você tem que pagar a conta. Se você precisa suportar um pouco mais, como você pode fazer isso? Como você pode suportar um pouco mais esse ambiente de trabalho? Você pode suportar ele compreendendo que é um pedaço da sua vida que não resume sua vida, tá? E você tem outros pedaços, outras relações, outros momentos da vida, entendendo que você pode aprimorar os seus interesses nesses outros momentos da vida e entendendo que, inclusive dentro desse ambiente de trabalho, inclusive dentro dele, você pode ter uma interpretação diferente do que está acontecendo, tipo um laboratório, usando a palavra dele. Que eu acho extremamente difícil, mas que é compreensível o que ele está querendo dizer aqui a respeito disso. Um cara nos comentários disse: eu tô num trabalho que eu odeio, eu trabalho com raiva e depois do expediente estudo para concurso público, um dia eu saio dessa vida de escravo. Que é uma maneira de tentar seguir esses caminhos para dar conta de, ao conseguir um novo emprego, esse novo emprego ele possa ser o seu ganha-pão e você sair do ambiente tóxico, né? Uma outra pessoa disse: eu faço igual os caras do AA, todo dia falo para mim, só por hoje. E é um jeito de lidar com a coisa, só por hoje. Mas é difícil, só por hoje, todos os dias eu vou ter que aguentar um péssimo ambiente insalubre de trabalho. E perceba, a relação que existe na necessidade de vender a força de trabalho para conseguir um salário e comprar coisas é o tipo de coisa que é tão umbilical que é muito difícil da gente compreender que não é necessário, mas que é fabricado. Não é necessário que comida seja mercadoria, é fabricado. Não é necessário que saúde seja mercadoria, mas é fabricado. Nessa fabricação, vender sua força de trabalho para conseguir comer, vender, percebe? É a venda da força de trabalho para conseguir comer, para conseguir ter um médico, é algo assim fundamental. E só para a gente compreender, eu queria trazer aqui um artigo rápido da Juliana Furno no Intercept. O artigo é: por que os preços dos alimentos estão subindo tanto? Sim, tá tudo caro e só a reforma agrária radical pode equacionar a questão produtiva, os custos e a preservação ambiental. É do início do ano, tá? Preço dos alimentos disparou. Quem frequenta os supermercados brasileiros sabe que o assunto nos corredores é um samba de uma nota só. Tá tudo caro. Tema anda tão em alta que possivelmente é um dos elementos mais influencia na sucessiva queda de popularidade do governo Lula, acendendo o sinal de alerta, muito embora o aumento do preço dos alimentos tenha sido muito menor no primeiro biênio do governo Lula do que durante o governo Bolsonaro. É que assim, aumento de preço de alimento é uma coisa que pega muito, né? O IPCA do Grupo Alimentos e Bebidas acumulou uma alta de 21% no biênio 19-20, 20,5% em 21-22 e apenas 8,8% em 23-24, o que parece assustar mais, no entanto, a velocidade da subida. Ao contrário do cenário atual, em 2023 os alimentos foram os responsáveis por reduzir a inflação média, garantindo que ela ficasse na meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. A alta acumulada dos alimentos em 2023 foi de apenas 1,03%, terminando o ano com a segunda menor alta de todos os 9 grupos medidos pelo IPCA. Diferente do que dizem os oportunistas de plantão, que usam a inflação mais elevada para bradar que tudo que se resolveria com cortes de gastos públicos e com austeridade fiscal,
Os reais motivos para a alta dos preços dos alimentos encontram explicação em um cenário muito mais complexo e envolve diversas causas, nenhuma delas é o desequilíbrio fiscal. Em primeiro lugar, há um problema grave de oferta de alimentos. Como os alimentos são produtos padronizados, sem grande agregação de valor e diferenciação de marca, seus preços no mercado estão submetidos à lei da oferta e da procura. Portanto, se a oferta se reduz, o preço aumenta. Os eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas, especialmente no sul do país, e as secas e a atual onda de calor têm forte impacto sobre a oferta de alimentos, e especialmente de hortaliças, já que tem redução de oferta nos meses de verão. Para um dos vilões do momento, o café, há uma projeção de redução de 4% na safra brasileira de 2025, como decorrência direta da estiagem de 2024. Segundo o estudo da revista Nature de 2024, o calor é o extremo climático mais perigoso para a agricultura. Para cada 1 grau Celsius de aumento das temperaturas, a inflação dos preços dos alimentos é impactada em 0,2%. Até 2035, a expectativa da publicação é que o preço dos alimentos acumule, no mundo, uma alta de 3%. Outro elemento que impacta o preço doméstico dos alimentos é o preço internacional das commodities, que sofre variações conjunturais a depender da oferta e procura e de eventos externos, tais como guerras, crises econômicas e desorganização das cadeias de suprimento e transporte. E só para pular até o fim do artigo, na conclusão dele, uma das principais medidas urgente pelo lado da questão social e, sobretudo, econômica é a reforma agrária radical, envolvendo a desapropriação, o assentamento de famílias, o acesso ao crédito e políticas de assistência técnica e extensão rural. Somente a agricultura familiar pode equacionar a questão produtiva de custos e de preservação ambiental, possibilitando ampla oferta de alimentos saudáveis e acessíveis à população brasileira. Percebe que basicamente o que a gente está vendo aqui é o seguinte: você não pode abandonar o seu trabalho porque o preço da comida está aumentando. E se você ficar sem trabalho, como é que você vai comer? As estratégias que o Edson Leal traz para a gente é para que você possa comer, tá entendendo? Essa situação da necessidade de vender força de trabalho para comprar comida, que é uma mercadoria dentro do sistema capitalista, uma mercadoria específica dentro do sistema capitalista, é uma parada cruel, desumana, que muitas vezes nos obriga a continuar empregado num lugar que é horrível, que claramente é horrível, E aí você pode colocar junto as condições básicas da vida, né? Moradia, né? A luz elétrica, o saneamento básico, tudo isso que a gente acaba tendo que pagar de um jeito ou de outro, que se torna mercadoria, serviço a ser vendido de um jeito ou de outro. Minha gente, era isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de Zap, tá bom? E se inscreve no Colunas Tortas para receber mais vídeos.